Então, hoje eu vou passar para vocês sobre gestão de estoques e vamos comentar sobre fundamentos e aplicações. Fazer uma jornada completa pelos conceitos essenciais da gestão de estoques, tanto para estudante como possa ser utilizado por profissionais em logística. A nossa agenda de hoje, portanto, ela abrangerá 5 partes principais: os conceitos fundamentais, que vai explicar as definições e o papel estratégico dos estoques nas organizações, a importância estratégica no que tange aos impactos financeiros e operacionais da gestão eficiente. Também vamos falar sobre custos e classificações dos custos e algumas categorias desses estoques. Também vamos falar sobre sistemas de controle, métodos e ferramentas para otimização e aplicações práticas e com exemplos reais e cálculos essenciais. Então, ao final dessa aula, você poderá dominar os fundamentos no que tange ao tema estoque e tomar decisões estratégicas sobre esse assunto. Então, o nosso primeiro tópico, o primeiro ponto é definir o que é estoque, que é nada mais, nada menos do que o conjunto de bens e materiais armazenados por uma organização, aguardando a utilização na produção ou na comercialização. Então, ele tem um papel, a questão do estoque tem um papel estratégico nas organizações. Ele funciona como um amortecedor entre oferta e demanda, garantindo assim a continuidade operacional e a satisfação do cliente. Eu mesmo já fui muitas vezes em supermercados para comprar um determinado item de uma determinada marca. Não havia, simplesmente não comprei outro tipo, substituto. Eu fui em outro supermercado e fiz a aquisição. Então, isso não está na contabilidade desse estabelecimento, mas certamente gera uma perda financeira e, por consequência, uma diminuição do lucro. Por que, então, que a gestão de estoque ela é fundamental? Primeiro, porque tem impacto financeiro. Segundo, porque tem impacto operacional. E terceiro, porque pode gerar vantagem competitiva. A questão do impacto financeiro, ela representa uma parcela significativa do capital de giro. Quando você aumenta o teu estoque, você compromete mais capital investido nesse ponto, nessa questão da empresa, do negócio. Então, se você tem uma gestão eficiente, você libera recursos financeiros para investimentos estratégicos e, por consequência, reduz custos operacionais. Menos dinheiro aplicado em estoque, sobra mais dinheiro para investir em outra coisa ou até fazer uma aplicação financeira e gerar renda a partir daquele dinheiro não alocado nos estoques. Na questão operacional, ele evita a ruptura, ou seja, deixar de fazer algo por falta de matéria-prima, deixar de vender por não ter o estoque e, por consequência, vai gerar custos desnecessários. A questão da vantagem competitiva, quando você tem uma gestão eficiente, você consegue ser mais rápido em atendimento aos seus clientes. E, por consequência, atendendo melhor o seu cliente, você tem uma possibilidade maior de fidelização. Então, olha só essa tela. Quais são os 4 pilares dos custos de estoque? O primeiro, o custo de pedido.
Você tem o custo de pedido, que pode ser frete, seguro e outras questões relacionadas à aquisição, como emissão de pedido, a negociação, o recebimento, conferência, todo aquele tempo também que se gasta em função de deixar o estoque disponível para a produção ou para a revenda, ele gera custos. E outro custo está relacionado à armazenagem. A armazenagem, ela gera custos. Por exemplo, o espaço utilizado, o metro quadrado utilizado dentro da organização. Há empresas que precisam de um espaço exclusivo para estoque. Aí há quem diga assim, mas o prédio é próprio, então não tem esse custo. Tem o custo de oportunidade, porque se você usou aquele espaço para estoque, você deixou de usar para outra coisa. E também tem o custo de rupturas. Como eu já comentei agora há pouco, você chega numa empresa para comprar algo e não tem. Há casos onde que as pessoas substituem por outra coisa, mas há muito acontece de simplesmente o cliente falar, ok, eu volto outra hora, vai em outro estabelecimento, em outro lugar e compra lá. E talvez continue comprando lá depois disso, que gera uma perda ainda maior pela ruptura do seu atendimento. E outro custo, outro pilar significativo é o custo da obsolescência. Para o estoque, como tipo produtos vencidos, ultrapassados tecnologicamente, deteriorados. Então, ou que, por exemplo, numa empresa de confecções, a questão de sair fora de moda, gerando o quê? Desconto forçado, perda de lucratividade. Olha só, outra classificação dos estoques pela sua natureza. Numa indústria, você tem as matérias-primas, que são os itens, os bens utilizados para transformar os insumos em um produto para ser vendido. Então, você tem aço em metalurgia, você tem tecidos em confecções, componentes eletrônicos e assim por diante. E aí você tem o estoque de produtos em processo. É aquilo que está sendo fabricado, mas ainda não foi terminado. Então, eles estão sendo transformados e eles pode acontecer de haver vários estágios de produção, mas ainda não estão prontos. Então, esses produtos em processos, eles também estão classificados e eles estão lá gerando custos. Outra classificação pela natureza é de produtos acabados, que são mercadorias que já estão prontas, as matérias-primas foram processadas, trabalhadas e convertidas em mercadorias prontas para revenda e entrega para os clientes. Então, isso está lá na fase final do processo produtivo da empresa. E o outro item que nós apresentaremos aqui é a questão dos materiais para consumo, que são os suprimentos necessários para operação e manutenção da indústria. Material de limpeza, peça de reposição, material de escritório, ferramentas, também são estoques necessários para fazer o negócio acontecer. Sistema de controle de gestão de estoque, nós temos aqui, eu separei 4 categorias aqui. Primeiro, ponto de pedido, que vem a ser isso. É o momento em que é necessário fazer um novo pedido daquele item, daquele estoque, daquela matéria-prima, daquela mercadoria, para que, considerando todo o tempo para ele estar disponível para venda, você consiga evitar a ruptura, ou seja, a falta daquele item para
conseguir fabricar o produto ou no comércio estar disponível para venda ao cliente. Outro sistema importante é o lote econômico de compra. O lote econômico de compra é a questão de custo de pedir versus custos de armazenar. Qual é a quantidade certa para ser adquirida para você ter um impacto melhor no lucro? Eu compro mais para gastar com menos frete, menos seguro, menos todas aquelas operações, ou eu compro menos e mais vezes para ficar menos dinheiro aplicado no estoque. Então, existe uma fórmula que permite eu calcular isso, otimizando custos e balanceia a questão de pedidos versus armazenamento. Um outro sistema muito importante é o chamado sistema curva ABC. O curva ABC, ela classifica os itens por importância financeira. Do A, maior valor, B, o médio, C, o menor, permitindo um foco gerencial, da atenção maior para aquilo que mais importa. Normalmente, você tem estudos que mostram que 80% do valor das mercadorias, muitas vezes, está em 20% dos itens. Então, você dá atenção maior para aquilo que mais importa. E outro sistema destacado aqui é o Just-in-Time. O Just-in-Time, ele foi criado no Japão e é uma filosofia para redução máxima dos estoques com uma estratégia de sincronização perfeita entre fornecimento e demanda. Ou seja, tu só adquire aquilo que tu está precisando para aquele determinado momento e que não gere aquilo que eu já falei, ruptura e tudo mais. A questão do lote econômico de compra também tem que ser levado em conta. E ele visa o quê? O just-in-time? Minimizar estoque e sincronizar o fluxo. Ou seja, não pode faltar para vender, não pode faltar para produzir, e não pode sobrar também ficar parado lá no estoque. Então, quais são os indicadores chaves de performance? Olha só, primeiro é a questão do giro do estoque. Digamos que você gire todo o teu estoque num mês. Você tem 1 milhão de lucro. Se você conseguir girar 2 vezes no mês, o teu lucro passará a 2 milhões. Ou seja, o giro do estoque, ele é fundamental e ele é um fator determinante junto com a margem para determinar quanto de lucro a empresa conseguirá em determinado período. Então, ele vai melhorar a eficiência na utilização do recurso e na geração de resultados. E também a cobertura de dias é um indicador-chave, principalmente em comércios. O número de dias em que o estoque consegue atender a demanda. E aí você tem que ter um fator de previsão. Saber planejar quanto que você vai vender naquele período até fazer chegar o novo pedido repondo aquele estoque. E o lead time é outro indicador-chave. É o tempo entre o pedido e o recebimento da mercadoria. Esse lead time, ele é fundamental, porque eu não posso esperar acabar o meu produto para fazer o pedido. Esse lead time é do tempo que eu faço o pedido até a mercadoria estar disponível para a venda. E eu tenho que saber qual a quantidade de itens para gerar aquele estoque mínimo e a quantidade a ser pedida. E aí você tem outro indicador-chave, que é o fill rate, que é o percentual de atendimento aos pedidos do cliente, ou seja, os clientes vêm tentar comprar alguma coisa, não conseguiu, vai reduzir essa taxa de atendimento. Então, ele mede a eficácia
da disponibilidade de produtos no comércio. Então, esses indicadores, você não analisa isoladamente, embora possa fazê-lo, mas você analisa em conjunto para ter uma visão completa de performance. Benchmark, que é você olhar o que acontece fora da empresa, nos concorrentes, elas variam por setor e estratégia empresarial. Então, não dá para dizer é assim, tá bom, assim não tá. Então, olha só, aqui eu coloco umas apresentações práticas de uma farmácia, por exemplo, que consome determinada quantidade, o custo de pedido tal, e quanto que custa por unidade por ano. E aí eu calculo o estoque mínimo, o custo mínimo do estoque, o custo ideal de pedido, quanto que eu devo pedir para ter a compra aqui, aquilo que eu comentei aqui para trás, lembro? O lote econômico de compra aqui, ó, veja, esse lote econômico de compra aqui, eu tenho uma fórmula para calculá-lo. Então, nesse exemplo aqui, seriam 245 unidades. Esse seria a quantidade que eu deveria comprar, fazer cada pedido. Então, a curva ABC, olha só, o cara tem 500 itens. Na classe A tem 50 itens. Elas são 10% dos itens, mas representam 80% do faturamento. No B, 100 itens representa 20%, 15% do faturamento. E aqui, ó, a classe C, 350 itens, ou seja, 70%, mas representa 5% do faturamento. Aí você começa a entender o grau de importância financeira do teu estoque. E aqui, um exemplo prático de caso real é o giro de estoque industrial. Olha só, estoque médio de 2 milhões, o custo anual de venda 24, o giro 24 por 2, 2 vezes ao ano. Então, a cobertura 365 por 12 é 30 dias. Esse é o total que o estoque vai girar a cada 30 dias. Então, esses são exemplos de aplicações práticas, casos reais, que impactam significativamente na gestão dos negócios. Por consequência, na quantidade vendida, por consequência, do lucro final gerado pelo negócio. Então, olha só, quais foram os principais aprendizados dessa aula? Primeiro, o equilíbrio é fundamental, porque a gestão eficaz dos estoques, ela gera um equilíbrio perfeito entre disponibilidade e o custo consequente disso, evitando falta de produtos para atendimento e venda aos clientes finais. Outra questão importante, que não é a gestão, ela não é com base em achismo, é com base em dados e informações que orientam decisões. Então, indicadores como giro, cobertura, fill rate, são essenciais para a tomada de decisão, mas sempre baseado em evidência, não em achismo, em intuição. Outro aprendizado que foi passado aqui é a questão da classificação, que ela otimiza recursos. A aplicação de ferramentas como a curva ABC, ela permite você focar com mais tempo, dar mais importância para aquilo que mais importa. Por consequência, gerar um impacto financeiro mais estratégico, mais eficaz. Então, minha sugestão,
pratique esses cálculos, revisite esse conteúdo, analise casos reais em sua área de atuação e, principalmente, não se fala em gestão de estoque atualmente sem um software de gestão que propicie esses dados orientadores a decisões, que propicie você buscar um equilíbrio entre demanda e disponibilidade de produto para atender essa demanda, e na classificação, desde lote econômico de compra, fill rate, utilizar a curva ABC, e esse ferramental para melhorar a gestão de estoque e, por consequência, melhorar o impacto financeiro e gerar um resultado mais eficaz lá no final. Então, essas orientações, elas são de extrema importância para uma gestão eficaz de estoques.